que começar pelos mapas do século XVIII? Por que não trabalhar com vocês aqui ainda de forma mais precisa os mapas da região platina do século XVI, porque aparecem alguns ainda nos anos de 1500, como eu mostrei para vocês, a região platina aparece, e ao longo do 17 também alguma cartografia. Vou falar de alguma cartografia do 17, mas vou me centrar sobretudo no século XVIII. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque a cartografia ela cresce no século XVIII. A primeira metade do século XVIII ela vai manter muito ainda as características da cartografia do século XVII, né? Que é uma cartografia que vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês, ainda mantém o mapa como uma grande narrativa, na verdade, histórica, que vai ter iconografia em cima do mapa, esses mapas que são editados não só para atlas, mas para livros, e que tem uma série de inserções de figuras, de ícones que não tem muitas vezes relação direta com o que está cartografado. Essa característica vai permanecer pelo menos na primeira metade do século XVIII. Aí, na segunda metade do século XVIII, a gente tem o aparecimento de novas técnicas e também a cartografia vai, aos poucos, se transformando até chegar, né, lá no século XIX, uma cartografia mais próxima daquela que vai se estabelecer depois, que é a cartografia que vai basicamente se centrar nos aspectos geográficos, geomorfológicos das regiões e vai eliminar todas aquelas coisas que são imagens, textos em cima do mapa, etc., que são as características que eu quero principalmente chamar a atenção para vocês. Então, essa é a primeira razão. A segunda é que a região platina é incorporada ao universo português no século XVIII, é quando se abre o conflito por esta região, um conflito mais claro e explícito de Portugal e Espanha. E isso tem a ver, claro, também, né, com a necessidade de mais mapas, né, que representem essa região, tanto por quem quer defender as possessões que já tem, no caso a Espanha, como quem quer estender os seus domínios, como no caso de Portugal. Então, essas são as duas razões pelas quais eu vou ir quase que direto para os mapas feitos no século XVIII. Mas primeiro, fazer uma breve recuperação histórica aqui, né, de alguns temas da região platina. Vamos lembrar aqui, né, eu e vocês, nós temos o principal marcador geográfico dessa região, e é justamente o que lhe dá o nome, é a bacia do Rio da Prata. Okay? Essa bacia do Rio da Prata é formada por três grandes rios tributários do Rio da Prata, o Rio Uruguai, o Rio Paraná e o Rio Paraguai. O Rio Paraguai com as suas nascentes na região do Grande Pantanal, e com tributários que vêm da região do Chaco também. O Rio Paraná, que tem as suas origens no sudeste e centro-oeste do Brasil. E o Rio Uruguai, né, cujas nascentes também recebem águas tanto do atual território de Santa Catarina como do atual território do Rio Grande do Sul. Né. Esses são os três grandes rios que formam, né, aquele trecho relativamente pequeno, né, em comparação com os três rios que formam a bacia, que é o que é chamado então de Rio da Prata, né? que é aquele trecho final, né? Que vai então até a desembocadura do Rio da Prata no Oceano Atlântico. Né? E a região platina, quando vista do ponto de vista geográfico, então ela vai incorporar todos os rios que irrigam esta bacia. Né? Todos os rios cujas nascentes desembocam em outros, que caem nas três principais calhas, que são Uruguai, Paraná e Paraguai, e que, por sua vez, se unem e formam, né, o Rio da Prata, que é esse que desemboca no mar. Então, a presença dessa grande bacia hidrográfica, evidentemente, é um marcador geográfico que chamou a atenção dos exploradores da costa sul do Brasil, né, desde o início da invasão do continente pelos europeus. Mas mesmo antes, né, as populações ameríndias também, muitas delas, convergiram para essa região por ser uma região, né, absolutamente favorável para aqueles povos já, né, que apresentam para nós no indício arqueológico e também etnográfico e etnoarqueológico, né, a prática da horticultura, ou seja, a busca por solos férteis, cultiváveis para, né, diversos tipos de cultivos. E aí, claro que a gente destaca a etnia Guarani, mas não só ela, né? Uma série de outros grupos também viviam da horticultura
no entorno desses 3 grandes rios e seus tributários todos, né? Então é aí que nós vamos encontrar, depois de pelo menos uns 5.000 anos de migração norte em direção ao sul, os guaranis instalados em torno de 2.000 anos atrás, já nessa região, que hoje seria então território de partes da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, essa ampla área no entorno, né, dessa bacia e dentro dessa bacia, né, da área dessa bacia hidrográfica, e aí que vão se instalar então esses horticultores, né, com essa horticultura voltada para basicamente o milho como principal recurso, mas também o feijão, a abóbora, o amendoim, o tabaco, tá? E outros cultivos, né, que eram a base alimentar desses grupos, né, da mesma forma como também forneciam fibras para tecelagem, né, e cestaria. Também a presença da argila, né, nessa região é importante, são grupos ceramistas que também vão procurar áreas com a presença da argila, né, e aqui é uma região também, né, pela sua geologia, né, e a sua geomorfologia rica em argila. Então a gente tem, né, essa combinação que permite que esses grupos se adaptem a esse ambiente, explorando ele, né, de forma equilibrada, né, de certa maneira pode-se dizer assim, porque não há uma explosão populacional, né, nessas regiões. E nós temos, então, um elemento da geografia que jogou um papel importante tanto no período pré-colonial, né, por ser uma área que permitiu o assentamento de um número significativo de grupos indígenas, também no entorno dessa área, por exemplo, na área desértica do Chaco, né, na área alagadiça do Pantanal, na área do Pampa, ao sul dessa bacia, né, nós vamos ter também grupos de caçadores-coletores, né, que vão conviver com esses horticultores, que vão ter interações, trocas, conflitos, né, e que também estão nessa região, muito em função também, né, desse ambiente diverso, que tem como principal marca a presença desses 3 grandes rios e o desaguadouro, né, deles no Oceano Atlântico, que é o Rio da Prata. Então, nós temos isso, né, que vai ser já uma marca distintiva da costa da América do Sul, né? Qualquer navegante dos anos de 1500, dos primeiros anos de 1500 ali, que navegasse, seria impossível não perceber, como foi o caso, né, desde os primeiros que por ali se aventuraram, que se tratava da desembocadura de um grande rio, né, de um rio de grande porte. Né? Então, nós temos que começar por aí, né, relembrando que a exploração do Rio da Prata por europeus ela começa na segunda década dos anos de 1500, são as informações melhores que nós temos, né? Aí por volta de 1514, então uma expedição portuguesa, né, de pequena monta, aparentemente uma embarcação só, no máximo 2, que teria ido até mais ou menos a altura do que hoje seria o Cabo de Santa Maria, na costa do atual Uruguai. Tá? Já em plena entrada do Rio da Prata ou, né, desaguadouro do Rio da Prata, né, na Foz. E aí você tem essa situação de uma presença portuguesa, ainda, né, sem precisão de longitude, que pudesse permitir dizer com certeza estamos a leste ou a oeste do Tratado de Tordesilhas, da linha imaginária do meridiano de Tordesilhas, né? Já tratamos disso, né, da sua imprecisão, né? E aí nós vamos ter, logo em seguida, em 1516, uma viagem que sim, essa, né, inaugura uma narrativa histórica, vamos dizer assim, né, que se consolidou, que é então a chegada da expedição liderada por Juan Díaz de Solís. O Solís, Juan de Solís, ele é um português, havia feito a sua carreira, né, de navegador sob bandeira portuguesa, participou de navegação na costa da África, tá? Tinha uma experiência razoável, né, em relação ao Oceano Atlântico, e passa, digamos, para o lado espanhol dos interesses em navegação, vende o seu conhecimento, né, e é então convertido em comandante dessa expedição rumo ao sul, né, aparentemente uma expedição voltada àquele sonho, né, que eu vou tratar logo em seguida com vocês,
de encontrar uma passagem para o grande mar do outro lado do continente, né, que seria então o Oceano Pacífico. Por que isso? Vejam bem, eu costumo trabalhar com a seguinte imagem para a gente pensar. A conquista e a exploração do Rio da Prata passa por três etapas. É só uma figura, não é uma cronologia, uma se sobrepõe à outra. Tá? Os fatos de uma não deixam de acontecer quando a outra etapa inicia, tá? Com as características de uma. Então a primeira seria essa busca de uma passagem para o Pacífico. Por quê? Em 1513, portanto 3 anos antes da viagem de Solís, em direção ao sul, um espanhol chamado Balboa cruzou o Panamá de um lado ao outro, então do Atlântico, né, do Golfo do México, atual Golfo do México, para o Pacífico, e ao encontrar essas águas no outro extremo, a chamou de Mar do Sul, porque geograficamente, na posição em que ele se encontrava, tomando as medidas para saber onde estava, ele percebia que essa costa derivava para sudeste. Então ele estava olhando para o sul do local onde ele estava, ele chamou de Mar do Sul. Esse foi um dos primeiros nomes que os espanhóis deram para o Pacífico, na posição olhando a partir da América. Então Balboa é considerado por uma historiografia mais tradicional o descobridor do Oceano Pacífico. Por quê? Porque ele é um dos primeiros que dá o relato de haver chegado no outro extremo, também pela parte mais estreita do continente. Fica relativamente mais fácil do que o Cortés, que teve que atravessar todo o México para ir até a Califórnia. Isso 7 ou 8 anos depois da viagem do Balboa. Então, Mar do Sul passa a ser o interesse espanhol, e aí a ideia de encontrar uma passagem para o Mar do Sul. Então essa expedição do Solís está um pouco imbuída nesse objetivo, e ele, ao verificar essa enorme quantidade de água doce que desembocava no mar, a sua experiência, obviamente, imediatamente o faz concluir que estava na desembocadura de um grande rio, ele penetra com a sua pequena esquadra de 3 navios no Rio da Prata, e acontece esse episódio que marcou a história do Rio da Prata, que deu nome ao rio, num primeiro momento, que é o Rio de Solís. Eles descem em algum ponto da atual costa do Uruguai, alguns dizem que é numa dessas ilhas do delta do Rio Paraná, e ele é morto pelos indígenas e, inclusive, submetido a um ritual antropofágico ou canibal. Ele é comido pelos indígenas. Essa narrativa é feita pelos sobreviventes da expedição. Não vou entrar aqui em detalhes das polêmicas que há em torno da morte do Solís, o importante é o simbólico dessa morte, acontecendo ela ou não, sendo do jeito que dizem que ela foi ou não. O importante é que ficou o registro, e eles passam depois a chamar o rio de Solís. Então, o rio passa a ser reivindicado pela Espanha a partir dessa viagem, já chamando ele de Rio de Solís, e eles já recebem na costa aquilo que vai desembocar a segunda etapa de interesse pela região platina. As notícias, era assim que se dizia, que os índios davam na costa de que havia um grande reino de ouro e prata no interior daquelas terras. Essas notícias corriam pela costa do Brasil já há algum tempo. A região da atual Santa Catarina, ali os índios chamados carijós, são guaranis, já davam essas notícias aos europeus, de que havia ouro e prata no interior do continente. Muito provavelmente são reminiscências, informações que chegam até a costa do Atlântico da existência do Império Inca, sem dúvida nenhuma, e até mesmo os antecessores do Império Inca, que já manipulavam prata e ouro há muito tempo na América. Então, isso vai fazer com que a notícia da morte do Solís, mais as notícias dos índios de que havia ouro e prata, aguçasse o interesse dos espanhóis e, é claro, também dos portugueses, porque a notícia corre. Esse é um período fértil em espionagem entre ambos os reinos, usando todas as formas possíveis para conseguir informações do concorrente, digamos assim, nas viagens da expansão marítima. E aí, então, a gente vai ter uma sequência de viagens que começa a acontecer. O que é importante é que um pequeno grupo da viagem de Solís
naufraga, ao tentar voltar para a Europa. E entre esses navegantes, há um sujeito chamado Aleixo Garcia, outro português, também navegando pela Espanha junto com a expedição de Solís. E o Aleixo Garcia vai permanecer com os carijós da ilha de Santa Catarina, do sul da ilha de Santa Catarina. E ali vai ouvir mais detalhes e mais narrativas da existência de um grande reino de ouro e prata no interior. Em 1522 até 1524, portanto durante 2 anos, há o registro de que Aleixo Garcia, acompanhado de outro português, se eu não estou equivocado, Henrique Montes era o seu nome, levados, na verdade, pelos carijós do litoral, eles conseguiram chegar até territórios muito provavelmente da atual Bolívia. Conseguiram atacar uma aldeia que poderia estar daquilo que seria o sul do Império Inca, tá? E teriam conseguido alguns objetos de prata. No retorno, os índios do grupo Paiaguá, índios do rio Paraguai, teriam matado o Aleixo Garcia, mas o Henrique teria chegado de volta até o litoral, até a ilha de Santa Catarina, não só com essa história extraordinária, mas com os objetos. Então guardem a data, né? Em 1524, havia um sobrevivente de uma expedição que havia ido até o interior, encontrado material de prata, né? E nós vamos ter, então, em 1520, quando Aleixo Garcia está vivendo com os carijós, passou pela ilha de Santa Catarina e passou pelo Rio da Prata uma outra expedição, uma expedição que entrou para a história da humanidade, que é a expedição liderada por Fernando de Magalhães, Hernando de Magallanes, outro português navegando a serviço da Espanha, que este é o que vai então tomar o rumo sul, não vai se preocupar em explorar o Rio da Prata, já tinha notícia da viagem do Solís, portanto não havia por que entrar naquele rio, porque já se sabia que não era uma passagem, pelo contrário, era uma via de penetração no interior do continente, e ele então vai ir até o estreito que hoje leva o seu nome, o Estreito de Magalhães, e vai chegar até o Pacífico e vai seguir viagem, né? Vai acabar morrendo num conflito com nativos de ilhas do Pacífico, mas o Sebastián Elcano, né, consegue voltar para a Espanha depois de, se eu não me engano, a viagem levou em torno de 2 anos, algo assim. Dos 5 navios, apenas um chegou de volta à Espanha, parece que com uma tripulação muito pequena, né? E um italiano chamado Pigafetta escreveu o relato dessa viagem, que é muito conhecido, tem livros aí que você compra até na coleção LPM Pocket, contando essa história dessa viagem, né, de Magalhães, né, ou Magallanes, que é um marco na história das navegações espanholas, né, e foi comandada por um português. Então, você vê que a ideia de buscar o Pacífico permaneceu, e inclusive foi realizada, né, pela expedição Magallanes Elcano. Né? E o que acaba acontecendo, então, é que em 1526, a coroa espanhola manda 2 expedições rumo ao Atlântico Sul, à costa sul da América. A primeira, comandada por um homem chamado Sebastián Caboto, um italiano, né, com experiência de navegação no Atlântico Norte, inclusive havia participado de viagem em direção à América do Norte, com ampla experiência de navegação então no Oceano Atlântico, né, e ele tem por ordem ir até o Estreito de Magalhães, refazer aquela rota para confirmar, tomar medidas, né, e garantir, né, o controle daquela área para a Espanha. Atrás dessa expedição, pode-se dizer assim, uma outra foi lançada, comandada por um sujeito chamado Diogo Garcia, não é parente do Aleixo Garcia, tá? Embora a coincidência do sobrenome. Ambas expedições vão passar por Santa Catarina. Tá? E ambas vão receber o mesmo relato. Caboto passa primeiro, tá? O Garcia passa primeiro, recebe a informação, como ele tinha a ordem específica de explorar o Rio da Prata, diferente do Caboto, que tinha a ordem específica de ir até o Estreito de Magalhães, ele penetra no Rio da Prata. O Caboto, ao chegar na ilha de Santa Catarina, receber as mesmas notícias, né, dos mesmos sobreviventes, com a mesma história do Reino de Prata, ele praticamente diz, não vou mais ao Estreito de Magalhães, afinal de contas sou o comandante do Mar Oceano, tem o título de Almirante Mor, né, da Espanha, se achou no direito de desobedecer as ordens reais e tomou o rumo
do Rio da Prata. Acabam se encontrando no interior da Bacia do Prata, em algum ponto do Rio Paraná. É em função dessa viagem, né, tanto do Garcia como do Gaboto, que é fundada a primeira instalação, o primeiro assentamento espanhol na região platina, que é o Forte Espírito Santo, na desembocadura do rio Carcaranhá com o rio Paraná. E já foi até inclusive encontrado, escavado por arqueólogos, tem bastante material sobre isso, se alguém tiver interesse depois eu posso passar, né? E eles logo percebem a grande dificuldade que seria permanecer na região para verificar as notícias que os índios seguiam dando de que tinha ouro e prata no interior. Vão começar a se deparar com o grande desafio que era navegar do sul para o norte, pelo rio Paraná, entrando pelo rio Paraguai, né, ou mesmo seguindo rio Paraná acima e não entrando pelo rio Paraguai, porque o desafio aí que existe em relação a tomar o rumo do rio Paraguai é bater no Pantanal, né? Algo que foi brilhantemente trabalhado pela professora Maria de Fátima Costa, num livro chamado História de um País Inexistente, tá? Onde ela faz um estudo extenso de como os espanhóis se confundiam com a geografia do Pantanal e se perdiam naquele universo de rios, curichões, baías, áreas alagadas, devido às diferentes épocas do ano, que o Pantanal tem suas cheias, suas vazantes, né? Ela tem um trabalho primoroso sobre isso, que mostra que foi um dos primeiros grandes desafios para esses espanhóis que pretendiam usar a região platina como uma base para ir explorar e encontrar os reinos de ouro e prata. Então, esse seria o segundo motivo pelo qual a região platina vira interesse dos espanhóis. Primeiro, porque poderia ser uma passagem para o Pacífico. Segundo, porque era uma forma de penetrar no continente e encontrar, né, as tão alegadas terras ricas em ouro e prata que os indígenas tanto se referiam. Bom, a expedição Gaboto-Garcia, né, que acaba virando praticamente uma só, embora eles tenham se desentendido, fracassa, eles retornam para a Europa. O Forte Espírito Santo também é destruído pelos indígenas da região, né, e nós temos então nenhuma permanência espanhola por alguns anos. Em 1531 acontece a expedição de Martim Afonso de Souza, um dos donatários, o donatário da capitania de São Vicente, porque Portugal havia acabado de mudar o seu entendimento de como deveria explorar a costa do Brasil, a parte que lhe tocava pelo Tratado de Tordesilhas, criando, né, dando início àquele chamado sistema das capitanias hereditárias, que eu não vou me delongar aqui, vocês conhecem bem. O fato é que Martim Afonso é um desses poucos que vem à América tomar posse da sua capitania, junto com seu irmão, Pero de Souza, e o Pero de Souza navega em direção ao sul, está bem registrado isso, entra no Rio da Prata, né, e retorna. Né, é ele que dá o nome aonde nós estamos aqui, o Rio Grande, né, ao ver a desembocadura desse rio, que é bem menor do que a do Rio da Prata, ele vai chamar de Rio Grande de São Pedro, em homenagem ao seu patrono, Pedro, ele era Pedro de Souza, mas não vai penetrar, não vai se assentar, não vai explorar, ele vai em direção ao Rio da Prata, chamado Rio de Solís, agora já chamado Rio da Prata. Por causa dessas notícias todas que os índios davam, eles deixam de chamar de Rio de Solís e passam a chamar Rio de la Plata, porque seria o rio por onde se poderia chegar ao grande reino de prata no interior do continente. É assim que esse mito vai se construindo, vai se consolidando. Né? Nós vamos ver depois que isso é muito interessante, porque até nos mapas isso aparece. E aí nós vamos ter então essa situação que a Espanha percebe que Portugal está fixando uma posição no extremo sul das suas possessões, que é São Vicente, com a fundação da vila de São Vicente pelo próprio Martim Afonso de Souza. E aí então esse parece ter sido, né, um dos motivos pelos quais se monta a primeira expedição colonizadora para a região platina, não exploradora. E é montada uma grande expedição, né, comandada por um sujeito chamado Pedro de Mendoza, que funda, em 1536, a primeira Buenos Aires, o forte, né, da Santíssima Trinidade, Nuestra Senhora de los Buenos Aires, né, em 1536. Então nós temos aí já a terceira etapa iniciando. Instalar-se, né, e consolidar o domínio, ainda com a intenção de explorar o interior. Mas essa fundação, na desembocadura do Rio da Prata, ela demonstra a intenção de proteger a entrada do rio,
defender uma possessão espanhola dos interesses portugueses em primeiro lugar. Isso fica muito claro com a fundação de Buenos Aires, local onde é escolhido para fundar Buenos Aires, a margem sul, né, do Rio da Prata. E não só por isso, mas praticamente pouco tempo depois da fundação do Fortim, que não era mais do que uma paliçada de madeira no meio do nada, né? Quem conhece Buenos Aires sabe, aquilo é uma grande planície costeira do Rio, né? Não tem colinas, nada no entorno, para montar uma estrutura de defesa ou algo assim. Logo em seguida, um grupo parte em direção ao norte, subindo o Rio Paraná, e sobe o Rio Paraguai, e vai fundar, no ano seguinte, 1537, o segundo assentamento espanhol. Seria o terceiro se a gente contar lá o Forte Espírito Santo, que não durou muito. O segundo assentamento espanhol, que é Assunção, Nuestra Senhora de la Assunção, que é praticamente um acampamento espanhol dentro de uma aldeia guarani. Depois, próxima videoaula, nós vamos falar sobre a diferença das duas cidades, Buenos Aires e Assunção, porque uma fracassa e a outra, em tese, frutifica. Né? Mas o importante agora é saber, né, que os espanhóis querem defender a entrada do rio e perseguem ainda, nesse momento, encontrar um caminho em direção ao grande Reino de Prata. Esta viagem para o norte é muito importante, está muito bem relatada por Ulrich Schmiedel, um alemão, né, um germano, que participou da expedição de Mendoza como um mercenário pago, um soldado, né, pago, e ele participa da fundação de Buenos Aires, participa de subir o rio, né, ele faz uma expedição, inclusive, mais ao norte de Assunção, e tudo isso será narrado por ele, né, porque ele depois abandona a região platina via Brasil, né, de Assunção em direção ao litoral dominado pelos portugueses, e dali ele consegue voltar para a Europa, onde ele escreve o seu relato, né, dessa viagem ao Rio da Prata, né, e das aventuras que teve aqui, e é uma descrição etnográfica muito usada até hoje, né, por arqueólogos, historiadores, antropólogos, porque ele vai descrevendo tudo que fez e tudo que viu nesse caminho. Então nós temos aí um momento em que o Rio da Prata passa a fazer parte já então da expansão do Império Espanhol. Tem duas cidades, o Forte de Buenos Aires e a Vila de Assunção, e tentando, né, permanecer na região enquanto os interesses portugueses se estabelecem em São Vicente, não mais ao sul do que isso. Tá? Mas já começa aí, né, uma discussão em relação ao domínio, ao controle dessa grande bacia hidrográfica, que vai ser um conflito entre Portugal e Espanha que vai ir até o século XIX, pode-se dizer assim. Tá bem? Logo, logo voltamos, então, dando sequência, né, a essa ocupação da região platina e o resultado cartográfico disso. E vice-versa, né, como a cartografia também ajudou na ocupação. Obrigado por enquanto, até breve.